E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui para ensinar o passo a passo de um degradê com uma técnica muito fácil de ser aplicada para quem tá iniciando. É a técnica que eu usava quando tava começando e até hoje eu uso ela no meu dia a dia. No cabelo desse cliente, eu iniciei usando A4 em todo o cabelo, por opção dele. Ele que escolheu usar A4 em todo o cabelo. Com pente de mão facilita muito o processo, que você vai penteando e cortando contra. Facilita bastante na hora de cortar, agiliza o tempo no dia a dia da barbearia. Eu aconselho quem está começando, for cortar cabelo em cima na máquina e tal, usar o pente de mão, porque facilita muito o processo. A pegada também é muito boa. Uma coisa muito importante para aprender antes de começar a cortar é o que são as recessões. Recessão baixa, média e alta. Eu estou mostrando agora onde são as recessões. Baixa, mostrei a média e alta agora. Eu venho com um e-mail, 2 dedos acima da recessão alta, que é onde eu vou vir com o A0 logo depois de marcar com o meu pente 1,5. Nesse caso, como eu passei a 4, eu estou usando a 1,5 antes para limpar, para facilitar o processo da minha 0 e do meu disfarce. Depois de limpar com o meu pente 1,5, eu venho com minha máquina na 0 e faço a minha linha base. Pego da recessão alta, um pouco acima da sobrancelha, até abaixo do osso septal, atrás da cabeça. Deixo a marcação bem limpa para o corte ficar bem definido. Depois da marcação da 0, eu venho com o meu pente meio e marco na metade da marcação que ficou do pente 1,5. Então, todo corte que você for fazer, você marca a metade do espaço que ficou entre a 0 e a 1,5. Nesse caso aí ficou um dedo para a marcação com o meu pente meio baixo. Depois de marcar com a meio baixa, eu tiro o pente, boto na 0 na metade e venho removendo a marcação. Com muito cuidado para não subir nem um pouco a marcação, para não deixar o meu corte sujo, com aspecto sujo no final. Eu vou passando a 0 em movimento C, a 0 na metade. Logo depois de passar a 0 na metade, deixar bem passada mesmo, eu venho com a 0 quase na baixa, um pouco abaixo de onde eu fui com a 0 na metade, continuando em movimento C. Quando tá com a 0 é bom tomar bastante cuidado, porque qualquer movimento brusco que você pode fazer pode deixar seu corte marcado e estragar o resultado do final. Como vocês podem ver, eu já deixei o pente meio ali na minha mão, aí eu só fiz colocar na máquina para agilizar o processo. Ele na alta, eu passei para tirar a marcação que ficou, da 1,5 para 0 alta. Primeiro eu uso ele na alta, com movimento C, tomando bastante cuidado para não subir a marcação, passando com a mão bem leve também, para não correr o risco do meu fade ficar um pouco mais claro do que o desejado, porque o meu estilo de degradê é um degradê com a parte escura mais destacada, com a parte cinza mais destacada, que é a parte do pente meio, tomando bastante cuidado para não ficar mais claro do que o desejado. Eu uso o pente meio nas 3 regulagens para tirar essa marcação, na alta, na média e na baixa. Quando eu chego no pente meio baixo, eu vou usando só a quina da máquina para não criar nenhuma marcação. No pente meio, eu vou fazendo um movimento de pontilhado. Depois de passar meu pente meio, com bastante cuidado, eu venho com o pente mais a tesoura de desbaste. Eu gosto muito de utilizar esse pente que tem uma parte fina e uma parte grossa, porque quando a marca do cabelo não quer sair com a parte mais grossa, eu venho com a parte fina e fica mais fácil. Ou seja, só com o pente e a tesoura de desbaste eu consigo tirar essa marcação que ficou da 1,5 para o pente 4. Lembrando que não é só do pente 1,5 para o pente 4. Pode ser do pente 1,5 para o pente 3, do pente 1,5 para um corte na tesoura. Usando bem essa técnica, com movimento reto, sem dar muitas tesouradas, você consegue obter um resultado bom, sem precisar usar pente altos, como o 3, o 4. Como dá pra ver, com poucas tesouradas o meu corte já vai ficando bem conectado. O fade vai ficando bonito, sem precisar estar passando máquina, pente, aquele barulho no ouvido do cliente. Tranquilinho na tesoura, já saiu. Esse resultado no dia a dia, em menos de 20 minutos você conclui um corte de cabelo. Por último, eu pego minha máquina de acabamento, tiro os cabelos que ficaram embaixo. Eu deixo por último porque é mais fácil. Eu gosto de fazer o que é mais difícil primeiro,
para depois com facilidade terminar, o que é mais fácil, e assim entregar um corte rápido. Para dar realce mais ainda pro corte, eu uso a shaver. Essa shaver me custou R$120, muito barato. Um custo-benefício do caramba, porque ela é muito boa. Corta muito bem, faz pouco barulho. Com poucas passadas, meu corte estava bem destacado, como vocês podem ver. Entregando um resultado bom, tira mais que a navalha. Eu já não preciso passar a navalha onde eu passei a máquina de acabamento, que isso dá muito mais agilidade ao corte. Depois da shave, venho só ajustando alguns detalhes no point cut, tirando algumas imperfeições, alguns pontos pretos que ficaram no meu degradê, mas isso no dia a dia passa imperceptível. Eu tô fazendo isso mais por conta do vídeo, porque em questão de cliente mesmo, a maioria nem percebe esses pontos pretos, mas eu gosto de deixar meu corte sempre perfeito. Depois disso é só usar a máquina de acabamento no pezinho. Eu gosto de fazer isso para deixar alinhado antes de passar a navalha, mas isso é só um detalhe, você pode vir já direto na navalha, isso é pessoal. Navalhando com bastante cuidado para não entrar tanto no pezinho do cliente, porque como vocês podem ver ele já é calvo, então qualquer vacilo que eu der aí, a autoestima dele já não vai ficar tão elevada quanto ele veio para ficar na barbearia. Eu alinho o pezinho frontal por último, porque depois eu passo o topic, então já passo o topic e o cliente já está pronto para ir embora. Termino o pezinho, limpo o cliente e ele já está pronto para ir embora. São os últimos detalhes que fazem toda a diferença no corte. Eu uso esse super combo de topic mais o cartão do Banco do Brasil para deixar o pezinho reto. Isso foi mais detalhe por conta do vídeo, porque o cliente ele nem gosta dessa pintura artificial, porque com água sai com muita facilidade. Então eu fiz isso mais para chamar atenção no vídeo mesmo, por clickbait. E esse basicamente foi o resultado do meu corte. No dia a dia, em 20 minutos, um pouco mais ou um pouco menos, dependendo do cabelo, uma maquiagenzinha para tirar uma foto, tirar onda no Instagram e chamar mais clientes. Mas é isso. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Me siga no Instagram. Se inscreve no meu canal no YouTube para acompanhar todos os tutoriais que eu vou postar por aqui. E é isso.